Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Hoje é a primeira vez que nós trouxemos um educador físico aqui no nosso programa. Como a gente falou, é a comunidade Hands-On, trouxemos enfermeiros, fisioterapeutas, fono. Hoje nós trouxemos o professor Walter Oliveira Júnior. O Walter é esposo da Roberta, que já gravou aqui com a gente, Roberta Bush, que gravou sobre alterações fonoaudiológicas na doença de Parkinson. E o Walter, ele é professor, ele é o criador do movimento consciente, né? Depois você vai explicar para a gente o que é movimento consciente. Ele é especialista em educar obesos e pacientes idosos. É isso? É isso, Walter? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro falar sobre atividade física, eu adoro falar sobre movimento consciente. Eu gosto de levar para cada vez um público maior ainda essa importância e a necessidade da atividade física como um fator preventivo, né? Eu brinco assim, todo mundo sabe os benefícios da atividade física, mas pouca gente sabe se eu fico sem fazer atividade física, o que acontece comigo. Então, se eu perguntar, você sabe o que acontece se você ficar sem escovar os dentes? Todo mundo vai saber responder. E se eu ficar sem atividade física, sem um movimento? O corpo nasceu para estar em movimento. Como diz o ditado, bicicleta parada enferruja. Exatamente. Então, o corpo também é igual. A gente precisa ter muito cuidado e é aí que entra o movimento consciente. A gente se movimentar de maneira consciente. Ou seja, parar com essa história de repetir o que o outro está fazendo. Eu busco na internet um movimento que é interessante para aquela pessoa, mas de repente pode ser que para mim aquele movimento não seja interessante. Isso que é o movimento consciente, Walter? Movimento consciente é a atividade física em favor do autoconhecimento. Então, a gente junta o movimento do corporal com me conhecer. Então, hoje a gente já tem estudos comprovados que o movimento feito de maneira consciente, então se eu pensar no joelho que está elevando, eu melhoro e coloco mais intenção naquele movimento. Então, toda vez que eu penso no que eu estou fazendo, então eu mando lá um sinal neural, a neuroplasticidade do pensar no que eu estou fazendo, ela melhora, ela deixa com mais eficácia esse movimento. A gente tem muitos estudos hoje, principalmente na região da Escandinávia, lá Suécia, Dinamarca, a gente tem muitos estudos já dizendo o quanto isso melhora a sua eficácia e o seu resultado final, né? Simplesmente eu vou fazer um exercício de musculação, eu sei que eu vou trabalhar peitoral, né? Então, se eu colocar a intenção naquele músculo, com certeza o seu treinamento vai ficar muito melhor. Os resultados vão ser melhores, né? Vão, pensar tanto na ida quanto na volta. Então, a gente está falando aí de... sem usar termos fisiológicos, né? Então vamos pensar que na fase excêntrica, concêntrica do movimento, eu pensar que eu tenho que segurar na volta, porque a ação da gravidade num supino, por exemplo, vai me ajudar a descer. Agora, se eu estiver consciente daquilo, pode ser que eu segure um pouco mais, olhe para o meu punho, perceba meu corpo, perceba se está muito peso, pouco peso. Porque quem determina isso normalmente não é só o personal trainer, é você, né? Se no outro dia eu tá sem condições de andar, por exemplo, você passou do seu limite. Essa história do no pain, no gain, né? Aquela história de se não doer não tem resultado, isso já caiu em desuso há muito tempo. Isso já caiu por terra. Já caiu por terra. A dor muscular do dia seguinte, ou até 48 horas depois, ela normalmente não tem como evitar. Se eu estou muito tempo parado, se eu faço movimento de músculos que eu não mexo, ela vai doer. Se o corpo não está acostumado com aquele tipo de exercício. Exato, o que eu sempre falo, aonde está? Me limitei, não foi bom. Então trabalhei perna, eu vou no banheiro e para ir no banheiro, para sentar, eu tenho que me apoiar e na hora de levantar, cara... Então eu exagerei, eu passei um pouco do ponto, eu já sei que no próximo treinamento eu tenho que ou diminuir carga, diminuir repetição, fazer com menos impacto, enfim.
Isso é consciência. Isso é você ter consciência e não chegar lá e falar, esse é o tipo de exercício que eu quero. Outra coisa que eu fico... Ou seja, você já está abrindo caminho para lesionar, né? Você passou do limite, né? Tudo que passa do limite não é bom, né? Você sabe, Walter, aqui o Edson, um dos cortes mais vistos no nosso podcast é o movimento, é muito importante no Parkinson e na demência, enfim. Movimento é uma coisa que a gente martela muito aqui, as pessoas assistem e gostam, ou seja, é importante se movimentar. Mas a gente nunca abordou essa questão do movimento consciente. Acho que aquele corte que viralizou foi um corte que eu falei que movimento é vida. É vida. E vida é movimento. Que o ser humano nasceu para se movimentar e para se relacionar. São as duas coisas nós devemos mais buscar o movimento durante a nossa vida. Eu coloco muito o movimento relacionado a, se a gente começar a fazer um paralelo à nossa vida. Como eu ajo no esporte, na atividade física, provavelmente é a maneira que eu vou agir na minha vida. Então, se eu estou na atividade física esperando alguém falar o que eu faço, eu só repito, provavelmente eu vou ser assim na minha vida também. A gente precisa de ação, né? E, normalmente, algumas partes corporais, quando elas são movimentadas, elas me ajudam a ter ação, seja lá para ir atrás da solução de um problema, a buscar um relacionamento, me posicionar num relacionamento, numa reunião, né, me posicionar perante meu chefe, perante a vida, né? Eu brinco que se você não se conhecer, alguém vai te conhecer, né? Ou vai conhecer você por você, e aí isso ferrou. Pelo seu movimento. Aí a gente vai estar na manada, né? Eu falo que eu tinha um grande terapeuta que ele falava assim, a partir do momento que a gente estiver acordado, desperto, para essas coisas, o mundo vai ser muito melhor. Porque a gente faz as coisas normalmente por repetição, né? A gente faz por padrões, a gente faz porque o outro está fazendo e tem resultado. Então, na atividade física acontece muito isso, né? Eu vejo milagres na internet. Treino eficaz de 6 minutos, você treinar 6 minutos, 3 vezes por semana, você vai ficar em forma. É pílula do insucesso, né? Eu falo, porque não tem pílula mágica que vai fazer isso. E outra, a gente precisa trabalhar muito isso, lembrar muito da especificidade. Se a gente está falando aqui de pacientes com Parkinson, demência, obesidade pacientes, ou idoso, etc. A gente sempre vai ter um maior público. Hoje a gente tem mais de 35% da população é considerado sedentário. Muita gente, você pergunta assim, você faz atividade física? A pessoa fala, faço. Eu levo o meu filho na escola todo dia. Cara, eu concordo, é uma atividade física. Atividade física, segundo o Karpesen, a gente tem o quê? Que é todo movimento que eu faço além do movimento normal. Todo movimento que me gere gasto calórico além do normal. Levar o meu filho a pé na escola é diferente de eu levar de carro. É atividade física. Exercício físico você faz, a pessoa me olha e fala, como assim? Exercício físico é aquilo que você faz de forma regular, com uma intenção. Então, eu vou lá fazer atividade física 3 vezes por semana, musculação, porque eu tenho mais de 50 anos e eu preciso ganhar massa muscular para proteger os meus ossos, então eu preciso de exercício de força. É exercício físico. Então, a gente precisa diferenciar. Esse é o primeiro passo, eu acho, para você ter uma ideia de atividade física. Muita gente eu escuto falar assim, escolha algo que você goste. Exato, era a pergunta que eu ia te fazer. E aí? E aí a gente fala assim, tá bom, eu detesto atividade física. Aí eu tenho que falar, você faz terapia? O cara fala, não. Então você tem que, primeiro passo, tenta fazer uma terapia e descobrir por que você detesta atividade física. Porque ela pode estar ligada a lá na sua infância, quando você chegou na escola, e você era gordinho, magrinho, menorzinho, mais fraquinho, seja lá o que for, você tinha um problema físico e você não era escolhido, por exemplo, para o seu time. Então, o primeiro passo, atividade física para você é uma coisa que te incomoda. Segundo, você chegava atrasado e o professor falava assim, chegou atrasado? 10 voltas na pista. Aí você vai correr hoje em dia, você não lembra, isso não tá, mas está no seu subconsciente, aquilo é castigo, a corrida para você é um castigo. E aí você está na esteira, você não sabe por que você detesta aquilo lá de correr, andar, seja o que for. Então, primeira coisa, eu preciso identificar o porquê eu não gosto, né? A partir do momento que eu
não vou identificar, não quero gastar dinheiro com terapeuta. Então faz aquilo que você menos detesta, eu falo. Então existem atividades, né? Quer dizer, você abre um leque. Se o cara, por exemplo, você abre um leque para ele fazer um exercício que se adapte melhor a ele. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu falo assim, ó, seria ótimo eu ficar deitado na cama criar músculo, né? Então é o que aquele mais me choque, dá. a moda, né? Agora, compra aquele aparelho dos choquinhos lá e fica tomando choque. Eu falo assim, aquele aparelho, né? Hoje a gente tem a atividade de eletroestimulação, ele é super válido, mas ele sozinho eu não gosto, porque ele não tem o movimento. Ele não tem a sinapse. Normalmente o meu músculo faz o movimento porque ele é estimulado no local. Então o doutor pode até explicar melhor que eu posso falar aqui da minha parte da atividade física, mas a questão neural, eu não tenho Ele não vai trabalhar articulação, não vai trabalhar tendão, não vai trabalhar ele é bom conexões neurológicas. Então, vamos lá, eu não tenho tempo. 20 minutos, 2 vezes por semana, vai me colocar em forma? Você vai ter um pouquinho mais de musculatura, vai melhorar. É uma fisioterapia, um trabalho preventivo. Mas eu não tenho, por exemplo, uma garantia que aquilo, quando eu, por exemplo, estiver andando na rua, tropeçar e ter que ficar numa perna só, né? Trabalho de propriocepção, então ali eu não tenho um canal ligado para você vai se equilibrar e não vai se desequilibrar e vou cair. Ali, se eu tenho já um treinamento predisposto a trabalhar equilíbrio, então a gente está falando de idoso, a gente está falando de demenciado, a gente está falando de Parkinson, que tem dificuldade na marcha, a gente tem que entender a especificidade do paciente que eu tenho na mão. Então, casos específicos, treinamentos específicos. Ou seja, a individualização do seu treinamento físico. Isso é um movimento consciente. Importante. Isso é um movimento consciente. Isso é um movimento consciente. Eu entender que o treino, para mim, não vai fazer o mesmo efeito que para qualquer outra pessoa. Ele pode fazer um bom efeito, mas eu preciso entender qual é o meu objetivo. É correr uma prova de 15 km, a São Silvestre no fim do ano, beleza? Aí eu pego lá, estou fazendo treinamento só de musculação e pedalando na parte cardiovascular. Eu preciso correr, preciso da especificidade do treinamento. Então, como a gente está falando de achar o que gosta... Que é diferente de um velhinho que quer levantar da cama sem ajuda. Eu quero... Aí a gente entra na longevidade. Eu quero envelhecer, chegar na melhor idade, conseguindo ter autonomia, que eu acho que esse é o grande objetivo do movimento consciente e de todas as pessoas que falam eu vou ficar mais velho. Como é que eu quero chegar nessa idade? Existe um estudo que a expectativa de vida para o ser humano aumentou em média de 5 anos para as mulheres, 7 anos para os homens. Sim. Então, cada vez mais a gente vai ter uma população mais idosa. O Brasil já está chegando aí a média de 78 anos. Então, você imagina, como é que eu quero chegar? Países europeus, 82, 83. Como é que eu quero chegar nessa idade? Né? Dependendo de um cuidador, dependendo dos meus filhos, e eu acho que essa é a minha preocupação, como deve ser de muita gente. Eu quero chegar autônomo, conseguindo fazer os meus movimentos, lógico que sempre de forma... A gente sabe que o desgaste corporal é normal, né? A gente pegar um garoto de 18 anos e um senhor de 65, 70 anos, você vai estudar as células, são totalmente diferente. Né? Inclusive a Coreia, eu não sei se, acho que o Sung que me falou isso, que a Coreia hoje, ela não fala tanto em longevidade, mas em independência no fim da vida. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a dependência no fim da vida, em média, 7, 8 anos, alguma coisa assim. Na Coreia, 2 anos. Ou seja, o cara ele vive 82 anos, mas quase os 82 anos, ou 85, não sei quanto é que está a média lá, só com 2 anos de dependência na média. O Brasil são 7, 8 anos de dependência. Ou seja, não é um fim de vida muito bom. Né? A gente tem os casos lógicos, casos médicos, clínicos, que eles podem ser diminuídos, evitados, com um simples trabalho preventivo. Eu gosto muito do trabalho multidisciplinar. Então, quando chegam pacientes que falam assim, meu médico geriatra que mandou ele procurar, porque eu estou começando a ficar com enrijecimentos das articulações e ele falou que o movimento pode melhorar isso. Um paciente com Parkinson,
um médico me mandou, passei no neurocirurgião e ele me pediu que eu procurasse atividade física, porque ele me disse que a eficácia dos remédios podem melhorar. Vamos pensar no Parkinson. Ele tem um paciente que tem dificuldade em produzir dopamina. E aí ele vai tomar remédio para isso. Se eu combinar a medicação com atividade física, por exemplo, em que eu aumente um pouquinho, né, a produção dessa dopamina, eu posso melhorar a eficácia, ou eu posso pelo menos evitar que esse paciente aumente a dosagem desse remédio ou dessa medicação. A gente tem hoje pesquisas de pacientes sedentários e pacientes em atividade, o quanto isso tem. Por exemplo, você pegar pacientes pré-cirúrgicos que são candidatos à bariátrica. Pacientes que fazem atividade física se recuperam de forma muito mais rápida do que pacientes que não se... Que operam e são sedentários. São sedentários. Eu costumo falar, e eu falo com conhecimento de causa, paciente bariátrico que você encontra, o cara fala, operei, fiz operação bariátrica. Lógico, condição de qualidade de vida, o cara vai emagrecer, vai ter uma mudança fisiológica lá no corpo dele, ele vai emagrecer. E a pergunta que eu faço é, você quer emagrecer com qualidade ou simplesmente perder peso? Você vai emagrecer. Você pega aquele paciente que operou, você olha para ele e está com cara de... Até murcha, né? Ele está anêmico, porque ele não faz o que a nutricionista passou e também não segue um padrão de atividade física regular, que seria necessário para que ele pudesse passar o resto da vida com qualidade de vida. Né? Joia. Você quer falar do Parkinson? Em relação a doenças neurodegenerativas, particularmente a doença de Parkinson, a neurologia aprendeu a prescrever exercício físico como parte importante, pilar do tratamento. Imprescindível do tratamento. Né? Doença de Parkinson é um dos problemas de distúrbio de movimento. E o distúrbio ou as anormalidades de movimento, os transtornos de movimento, também se tratam com movimento. Então, nós tratamos transtorno de movimento através do movimento. Essa é a primeira regra. Né? A primeira regra dos princípios do tratamento. E, claro, além do movimento, de tratar com movimento, nós tratamos com medicamento, né? E nós tratamos também com o que o movimento tem de bom para o nosso corpo. Né? O movimento, ele protege os ossos, ele faz com que o osso, com que haja prevenção de osteoporose, por exemplo. Né? O movimento, a atividade muscular, ela é necessária para nós prevenirmos a osteoporose, a perda de massa óssea. Por exemplo, o movimento é importante para manter o equilíbrio, para desenvolver o equilíbrio de uma pessoa. O movimento ele é importante para melhorar a atividade metabólica de uma pessoa. Né? O exercício físico, ou seja, o movimento, é um dos grandes direcionadores metabólicos do corpo. Né? Nós temos várias vias metabólicas, vias do anabolismo, vias do catabolismo e assim por diante. Né? E o movimento, ele é uma das maneiras de direcionar as vias metabólicas do corpo. E fora isso, o movimento ele é muito importante para o desenvolvimento da cognição humana. Isso daqui é extremamente importante. E as pessoas não param para pensar que o movimento ele faz com que nós com que haja o exercício das vias dos circuitos neurais motores do nosso cérebro. E nós não podemos esquecer que os circuitos neurais motores, eles mantêm o trofismo dos circuitos da cognição. E por que isso? Porque a cognição, os circuitos da cognição e os circuitos motores, eles estão imbricados, eles estão amplamente relacionados um ao outro, né? E, portanto, tanto os circuitos neurais da cognição, eles permitem com que os circuitos neurais da motricidade funcionem bem, assim como os circuitos neurais da motricidade, eles mantêm o trofismo dos circuitos neurais da cognição. Para falar a verdade, cognição e movimento é uma coisa só. Até que
que vocês acham? Por exemplo, um jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando alguém cruza a bola e a bola está voando, o que o cérebro do jogador de futebol faz? Primeiro, ele olha para a bola, ele identifica a bola, né? E de modo parcialmente consciente e muito subconsciente, ele vê e ele calcula a velocidade da bola, a altura da bola, como a bola está vindo, o trajeto da bola. E o que o cérebro do jogador de futebol faz? Ele sai correndo e ele tem que decidir se corre mais rápido, corre mais devagar, se vai alcançar a bola ou não. E ele vai decidir quanto de força ele vai usar nas pernas, os membros inferiores no corpo para pular, quanto de altura ele tem que pular, né? E não passa, e tudo isso em milésimos de segundo, em pouquíssimos segundos, simplesmente ele pula, consegue, a cabeça do jogador consegue atingir a bola e ele ainda decide para que lado ele quer cabecear a bola. Tem uns caras que são muito bons nisso, mas o meu time está precisando. Ou seja, tudo isso é atividade cognitiva, atividade cerebral da cognição. Há necessidade de um bom senso de localização, há necessidade de um bom senso de planejamento, há necessidade de raciocínio, né? Há necessidade do corpo calcular quanto de força, quanto de movimento, quanto de velocidade, quanto de altura ele deve atingir. Ou seja, o cérebro do jogador faz tudo isso de cabeça. É que nem alguém quando pergunta, quanto é 250 mil vezes 285 mil? Tem gente que faz de cabeça. Tem os superdotados de inteligência acima da média que faz de cabeça. Assim como o jogador de futebol quando ele vai cabecear a bola, e tem gente que cabeceia e acerta mais do que os outros. Ou seja, são mais inteligentes que os outros em termos de cognição. Em outras palavras, resumindo, movimento significa cognição, significa inteligência. Para nós podermos manter a nossa memória, para nós podermos manter o nosso raciocínio, a nossa capacidade de cálculo, o nosso senso de localização espacial, né, de sair de um labirinto como um supermercado, cair por melhor, exemplo, né? Para nós podermos cair melhor, nós precisamos de treinamento motor. Tanto que a OMS fala que uma das prevenções de Alzheimer é o movimento, né? O sedentarismo é uma das causas de Alzheimer. Eu brinco com meus alunos assim, toda vez que eu dou um exercício coordenativo, é um exercício em que você vai ficar em uma perna e depois vai ficar na outra, e aí quando pega esse movimento, eu mudo a forma de executar o movimento. Então a gente vai continuar numa perna, mas antes de ficar em uma perna, eu vou fazer um deslocamento lateral antes de ficar nessa perna. E toda vez que eu faço isso e o aluno consegue fazer, eu falo, atividade física faz bem para o mal de Alzheimer, porque você acabou de criar uma nova sinapse, ou seja, você criou uma via de facilitação. Porque podia estar ali, mas poderia estar inativo. A partir do momento que eu ativo isso, quando eu estou andando na rua, e eu tenho um relato de uma aluna muito legal que ela falou assim, eu fui sair do carro, de um Uber, de um transporte público, e a hora que eu pisei, eu desequilibrei e tive que ficar em uma perna só. Na hora que eu fiquei numa perna só, rapidamente eu voltei ao equilíbrio e não caí. Ela falou, eu na hora associei aquele movimento ao movimento que a gente tinha feito na aula passada, de desequilíbrio e equilíbrio. Ela podia ter fraturado uma perna. Exatamente. Então, o desequilibrar para equilibrar, ou sair da zona de conforto para você criar um movimento em que seja protecional, em que seja protetivo, para que você, quando isso acontecer num movimento inconsciente, eu falo assim, eu sou competente inconsciente. Então, o sujeito, quando começa a dirigir, ou quando ele não sabe dirigir, ele é um incompetente inconsciente. Eu não sei que eu não sei dirigir. A partir do momento que eu descubro que eu não sei dirigir, eu sou um competente inconsciente, porque eu sei que eu não sei dirigir. Aí eu vou fazer aula lá na autoescola. Aí eu vou ser um competente consciente, porque eu vou começar a aprender. No competente consciente a gente pensa, né? Vou engatar a primeira, soltar a embreagem. A maioria dos carros hoje são automáticos, não é? Mas vamos imaginar o espaço. Eu estou pensando em tudo que eu faço, certo? A partir desse momento eu passo a ser um inconsciente competente, porque eu não dirijo mais pensando nisso.
A gente cria uma situação dirigindo que eu não paro para pensar, né? Então, movimento, a mesma coisa. Igualzinho. E o choquinho na cama não dá isso. Provavelmente não. Você precisa tirar um choquinho na cama, não te dá noção do espaço, o equilíbrio, ou ficar numa perna só. É diferente do movimento, né? Eu gosto de falar que o aluno ele tem que explorar alto e baixo, direita, esquerda, frente e trás durante uma aula. Porque isso é explorar o movimento, né? A musculação, por exemplo, quando eu vou fazer a musculação, eu posso fazer a musculação só nos maquinários, que tá legal, ótimo, é muito bom, é muito importante isso. Mas eu posso associar, por exemplo, a musculação e no outro dia eu fazer um exercício de força, mas funcional. Então, movimentos que eu faço no dia a dia, de levantar, guardar alguma coisa no espaço alto, eu preciso ter força nos braços, nos membros, nas articulações, saber cognitivamente qual é o movimento que eu tenho que fazer para fazer isso, porque tem movimentos que você faz que se falei agora, né? Tipo, sei lá, tem que virar para dar bronca no meu filho no carro que tá atrás, né? Vira atrás, aí tem um que eu vou virar espasmo muscular. Que eu vou virar, que eu vou fazer esse movimento, eu vou tocar que eu nunca fiz um movimento de rotação de quadril. E aí você fala, cara, não preciso saber que eu tô fazendo rotação. Eu preciso de alguém que, por exemplo, me oriente e que eu faça esse movimento pelo menos uma vez na semana, ou uma vez, nem que seja no mês. Eu brinco assim, alguns alunos falam assim, nossa, tá doendo músculo que eu nem sabia que existia. Porque nunca usou, né? Cara, o doutor pode falar assim, quantos músculos, tendões, ligamentos a gente tem no corpo? São milhares. Quantas ligações neurais a gente tem? São milhares. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. É um processo degenerativo comum. Eu posso falar da questão muscular. A partir de 30 anos... Então, eu vou te perguntar isso agora. Vamos construir a pergunta e você responde. Até 30 anos é construção. Aí eu quero saber da construção. Devemos fazer... Porque, você já vê moleque de 15, 14 anos na academia, tal, aquela história toda. Primeiro, eu quero saber o que é importante na fase da construção e o que acontece com o músculo depois de 30 anos. Vamos lá, na parte da construção, eu sempre falo, exercício resistido de força, mais conhecido musculação, bem orientado, ele é importante. Então, vamos falar aí, enquanto a gente está em desenvolvimento aí entre 12 e 16 anos, que é a parte em que seus neurônios estão explodindo, você tem transformações. É tudo muito rápido. É muito. A gente precisa, pode, mas desde que seja orientado com pouquíssimo peso e muita repetição. E trabalhos que não tirem minha mobilidade. Quer dizer, a molecada não tem que ficar preocupada em estética. Não deveria. Não deveria, né? É assim, não poderia, sim, mas não deveria. Por que não deveria? Porque isso pode me atrofiar um movimento futuramente. Um músculo, se eu trabalho de forma em que eu só ganho massa muscular, eu vou chegar a um momento em que eu vou ficar totalmente atrofiado e inflexível. Aí falei que a gente não tem como desassociar corpo, mente e físico, não é isso? A gente anda junto. Se eu fico inflexível no corpo, provavelmente eu vou estar inflexível para as outras coisas da minha vida também. Então, há de tomar muito cuidado em fazer atividade física nessa fase em que você está criando o que você vai ser. Então, eu estou num processo de desenvolvimento neural, de caráter, de musculatura. Então, eu posso fazer atividade física. Eu fui atleta a partir de 8 anos de idade, eu já era exigido ao máximo. Então, com 12 anos, eu já não aguentava mais fazer esporte. Eu queria parar de qualquer maneira. É uma experiência que eu tive e não quero para ninguém, porque é cobrança, é resultado, é coisas que são ruins, tá? Então, quando você cresce, se você não tem um trabalho terapêutico, psicológico para trabalhar isso, depois você vai acabar... É fácil você olhar. Um atleta de alto desenvolvimento, é a pergunta que eu faço para vocês, é uma atividade física saudável? Saudável? Não.
Não é. Por que não? Você acha que é? Pode responder. Não, até que jogador de vôlei, por exemplo, vive com o ombro doendo, jogador de tênis vive com o cotovelo doendo. Vide o rei. Eu vou fazer uma o rei, pergunta o rei com não quadril andava doendo. mais no fim da Vamos vida. lá, doutor, você é médico do seu time lá que você torce, de coração. O melhor jogador do seu time tá com uma lesão pequena de tornozelo. Aí o técnico fala, não, eu vou colocar ele para jogar. Você, como médico, ou eu, como fisiologista, ele sabe que ele não tá clinicamente 100%, mas ele vai pro jogo. Porque é importante... Naturalmente não deveria ir. O que acontece? Se depois do jogo ele tiver que operar, tudo bem, mas naquele jogo é importante. Eu pego o caso do Ronaldinho, na final da Copa do Mundo, o cara convulsionou, veio direto do hospital pro campo, o time do Brasil já estava perfilado e ele voltaram para entrar em campo, voltou para colocar ele para falar, tem que jogar, tem Nike por trás, tem... Aí a gente vai... Jogou a final da Copa do Mundo, mesmo tendo convulsionado um pouquinho antes. Tava tendo... Então eu falo assim, o esporte de alto rendimento não é saudável. Esse é o primeiro passo. Então vamos lá de novo na pergunta, só para não fugir daquilo que a gente estava... Na fase de desenvolvimento é importante, mas a criança precisa brincar, pular, saltar, girar, cambalhota. Ela precisa explorar todas as sinapses possíveis. Exatamente. Né? Se relacionar com as outras pessoas. Então, isso é natural. Não precisa de só... Eu não vou entregar a minha idade, mas no meu tempo a gente brincava na rua. Eu também. Então eu tinha isso, os relacionamentos. Na mata, eu tinha que me virar para jogar a bola na rua, às vezes estava descalço, no asfalto. Cara, isso é saudável? É isso. É a minha realidade. A realidade hoje é outra. As pessoas, as crianças, adolescentes estão cada vez mais sedentários, o que causa, no futuro, muito mais doenças, e essas doenças até degenerativas, tá muito mais na tela, tá tudo muito mais fácil, né? Antes, eu queria comprar um refrigerante e um doce. Eu andava até o mercado, que era 2 quarteirões da minha casa. Hoje, eu vou lá no celular, peço pelo app, o cara entrega na porta da minha casa. Então, essas mudanças, não adianta eu falar, no meu tempo era muito melhor, ou era mais fácil jogar quando... Não tem. Hoje em dia, os adolescentes têm preguiça de sair do quarto para pegar a comida que eles pediram pelo celular. Pra mãe, né? Mãe, minha comida chegou, pega lá. Tem preguiça de pegar lá na portaria do prédio. Então a gente chega à conclusão que a gente está cada vez mais inativo. Enquanto que antigamente nós comprávamos... por outro lado da inatividade, a molecada vai pra academia naquela vibe de... Você vê muito menino novo já começando para ter uma estética bonita, e não é por aí, é isso? Então, de novo, eu falo, atividade física, exercício de força, ele é necessário desde que bem orientado, primeiro passo. Na minha opinião, a criança, principalmente na primeira, segunda, terceira infância, ela tem que explorar o corpo e os movimentos numa forma geral. Então, vai no esporte, vai fazer futebol, vai fazer vôlei, vai fazer natação, vai experimentar. Eu falo assim, como é que você sabe? Quando te pergunto assim, você gosta de natação? Aí você vai responder, não. Por quê? Você já experimentou. Você só vai saber se você não gosta de natação se você nadou. Você gosta de correr? Gosto. Então, você já correu para saber que você gosta de correr. Então, é uma fase de experimentação. Então, precisa experimentar. De novo, a musculação é uma das formas de se exercitar, mas não pode ser a única. Depois que a gente se desenvolveu, quando a gente está lá acima de 30 anos, a gente entra num processo contrário, degenerativo. Estudos dizem que a gente começa a perder massa muscular a partir de 30 anos. Antes do degenerativo, desculpa, lógico, se a gente abordou uma coisa bem interessante, tá? Passou a adolescência, 20 anos, começa. E a moda agora é pegar muita massa muscular, fazer uma construção importante. A tal ponto que o uso de substâncias, né? Você pode usar testosterona injetável, andrógeno injetável, GH, tem até o gelzinho, né? Você já viu? Pessoal, passa embaixo do braço. Você vê no hospital, passa embaixo. Eu já vi cara assim, passa aqui, né? Ou até aspirar, ter até inalatório. O que você acha disso? Isso é importante para a construção, não é? Vai, educador físico, fala aí. Eu falo assim, eu vou até onde eu posso ir.
entrou na área médica, entrou na parte hormonal, eu não gosto. Eu conheço profissionais que, para melhorar o resultado dos alunos, indicam. Porque é o meu trabalho. Se você tá bonito, forte, vai ter um cara que vai te perguntar: o que você está treinando? Eu tô treinando com o Valtinho lá. E aí você vai treinar comigo, você começa a treinar, pô, tem uma coisinha aí, ó, sensacional. Você vai ficar bonitão, é o marketing do cara. É isso. E aí o cara acaba... Existe. Mas eu falo assim, quem pode prescrever uso de hormônio, uso de anabolizantes é o médico. Lógico que tem médicos que também prescrevem, mas a gente fala, até onde eu vou? Eu falo assim, ó. Pergunta, na tua opinião, isso é saudável? Eu falo que tem que analisar. Não vou sair em cima do muro. Não é saudável, mas existem casos que são necessários. Sim. Né? Saudável não é uma pessoa que produz. O cara tem hipogonadismo, o cara tem déficit de crescimento, nanismo. Vamos lá, um cara que disputa uma competição de halterofilismo, né? Ele é um fisiculturista, em que ele vai por uma competição. Eu conheço pouquíssimos que não fazem uso de anabolizantes. Tem que usar. Para o cara estar num corpo seco, 7% de gordura corporal, às vezes até menos, 5%. Porque o índice de morte desses caras não é baixo. Quando dá, né? Aí você fala, o cara tava treinando 30 anos, morreu de ataque cardíaco. Não faz bem fazer atividade física. Olha lá, o cara morreu fazendo atividade física. Esse mês passado morreram 2, né? Fisiculturistas. A gente sabe. Então eu falo assim, se todo mundo soubesse trabalhar em cima até onde eu posso ir, eu não prescrevo alimentação. É um nutricionista. Eu não prescrevo uso de hormônio. Vai procurar um nutrólogo, vai procurar um médico em que possa te prescrever isso. Eu não prescrevo e não trabalho terapeuticamente com o meu paciente. Eu vou até onde eu posso ir. Chegou um trabalho, porque é muito comum. De novo, não dá para desassociar. O paciente está na esteira e ele começa a falar da vida dele. Começa a falar dos problemas, e ali eu não sou terapeuta. Aí eu falo, cara, isso que ele até aqui eu posso ir, até ele ser... Conhece um psicólogo, um psiquiatra, em que de repente ele pode te ajudar, né? Eu falo assim, se cada um ficar dentro do seu quadrado, né, a gente vai ter, eu acredito muito, mas muito mesmo, no atendimento e na equipe multidisciplinar, né? Porque as coisas mudam na questão da neurociência, muda na questão ortopédica e muda na questão da atividade física. Muda constantemente. Vamos lá. Resumindo... Quem já fez o trabalho de Cooper aí? Teste de Cooper. 12 minutos correndo para ver a sua melhor performance. Isso aí é da nossa época. Não é? Vai aplicar um teste de Cooper hoje. Tem gente que aplica ainda. Quer ver outra coisa bem interessante? Para quem frequenta academia. Onde estão as pessoas com excesso de peso normalmente na academia? Na esteira. Ou na escada. Ou na bicicleta. Estão fazendo aeróbico. Aí a gente vai falar de taxa metabólica basal. O cara tem um déficit metabólico gigante. Ele está lá na esteira, anda meia hora. E o que ele pode ganhar ali? Lesão. Lesão de joelho, lesão de quadril, lesão de tornozelo, fascite plantar. É a única coisa que ele vai ganhar. E perder tempo. Por quê? Se a gente for pensar em emagrecimento ou em atividade física, era a última coisa que o cara podia estar fazendo, mas a gente está em 2024, setembro, e ainda tem gente que prescreve 30 minutos de caminhada para o obeso. Cara, para quê? Minha pergunta é, para quê? Com que benefício? Legal, parte cardiovascular vai melhorar um pouquinho, tá bom. Mas com o objetivo principal, a gente precisaria fazer ao contrário, lembra? 30 anos eu comecei a perder massa muscular, abaixei. Consequentemente, eu estou obeso. Eu aumentei meu percentual de gordura. Diferença entre percentual de gordura e massa muscular gera a desaceleração da taxa metabólica basal. Então, o cara está com metabolismo lento e eu ponho ele para andar e o déficit dele, sei lá, 200, 300, 400 calorias. Por isso que eu falo sempre, quem está treinando precisa ter um parâmetro avaliativo. Eu preciso saber como eu estou hoje, onde eu quero chegar, e eu vou avaliando se eu estou chegando mais perto, os mais resultados longe. estão sendo alcançados. A gente pode perguntar para o público que está assistindo, quem daqui faz avaliação constante, uma avaliação... É muito difícil. É mais difícil a gente fazer um check-up, né? Então, não é check-up, porque eu estou falando uma avaliação comum. Vamos falar dobras cutâneas, uma bioimpedância, uma avaliação comum para saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu brinco assim, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Bom, eu quero ir para o Rio de Janeiro.
Lá no Rio de Janeiro eu tenho várias maneiras de ir, né? Eu posso ir de ônibus, vai demorar um tanto. Eu posso ir a pé, vou demorar muito mais. Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de avião, que é muito mais rápido, né? Aí a gente está tomando hormônio, a gente tem... É isso, é exatamente se a gente for fazer uma analogia, é isso. A gente precisa entender como funciona, o funcionamento do corpo. Eu não preciso ter ideia fisiológica, mas eu gosto de deixar todo o paciente entendendo que aquele movimento serve para o peitoral, para as costas, para o bíceps, para o tríceps. Então a construção, resumindo, a construção a gente pode fazer ao longo dos nossos primeiros 30 anos da maneira mais fisiológica possível, com muito movimento, é isso? Muito. E movimento consciente, de movimento novo. Consciente. E não repetitivo. Por que eu falo? Porque assim, hoje a gente tem muito da repetição do movimento. Isso então é eu uma olho coisa lá o professor muito... fazendo o movimento e eu repito. Normalmente, a minha biomecânica desse movimento não vai ser igual ao do profissional, né, que está lá na internet fazendo do outro lado da câmera. Eu não tenho uma correção, porque normalmente é uma aula em que não tem essa interação, e aí eu estou fazendo o movimento errado e eu posso me prejudicar. Hoje a gente tem lesões articulares, às vezes por pequenas correções ela poderia evitar, né? Então, vou dar um exemplo básico. Às vezes a gente faz uma elevação lateral, né, com o braço hiperestendido. A hora que a gente está com o braço hiperestendido, eu estou botando uma carga desnecessária lá no meu cotovelo, né? E quanto exercício é para ombro. Então, às vezes, uma correção mínima já melhora isso. Então, por isso que eu falo, por exemplo, gente que treina planilhado. Então, o professor me passou lá planilha de treino. Existem alguns memes até na internet, o cara que treina com planilha, ele vai lá falar remada alta, aí o cara tá com duas barras fazendo como se fosse um remo de barco, sabe? Então, é isso. De novo, eu acredito muito. Se cada um, porque eu conheço aqui vários, vocês devem conhecer também, vocês devem conhecer. Gente que começa a fazer musculação, depois de 6 meses fala assim, eu não preciso mais do profissional de educação física, porque eu já sei treinar. E aí o cara faz treino dele, ele sabe o que é, já descobre que a gente estudou para saber o que é um microciclo, macrociclo, mesociclo, treinamento com carga, sem carga, diferença de intensidade, o cara em 6 meses ele descobriu e aí ele vai lá treinar sozinho. E treina sozinho. Tem um monte de gente que é a grande maioria. Agora eu já treino sozinho. E não precisa mais do profissional ali me acompanhando. Eu falo assim, você tem que saber como você funciona. Tem gente que precisa do profissional, do personal, lá na porta, às 6 horas da manhã, e fala, você está gastando dinheiro, bora, vamos treinar. Tem gente que é disciplinado, consegue treinar sozinho. Então, se eu souber como eu funciono, vai ficar mais fácil para eu descobrir a atividade que seja prazerosa. E construtiva para mim. Lembra, é necessidade. Atividade física, como o doutor acabou de colocar, o movimento cognitivo, o movimento corporal, ele é necessário para melhor qualidade de vida e para longevidade. Sendo necessário, eu preciso descobrir o que encaixa. Mas eu preciso treinar todo dia? Não. A OMS fala em 150 a 300 minutos de atividade física semanais de atividade moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade intensa. Tá? O que é atividade moderada e intensa? Atividade contínua com pouca intensidade. Então eu vou caminhar 30 minutos lá no espaço. Mas volto a falar, precisa de estímulo. Todo mundo precisa de estímulo. Quer ver? Eu conheço pessoas que falam assim, professor, eu tô caminhando todo dia 30 minutos ali na pracinha na frente de casa e eu não tô vendo o resultado. Tá, como é que você caminha? 3 vezes na semana eu faço o mesmo tempo, o mesmo ritmo e no mesmo lugar. Seu corpo já acostumou, não tem mais estímulo. Então, atividade moderada, vamos lá, é uma atividade em que a gente mantenha o batimento cardíaco numa faixa suportável. Estou falando aí de 65%, 70% no máximo de batimento cardíaco, não pode ir acima disso. Uma atividade de alta intensidade, que está muito na moda, os HIITs, High Interval Intense Training, que é o quê? Eu treinar um pequeno período numa alta intensidade. Então, 30 segundos fazendo uma elevação de joelho, uma corrida no lugar, isso vai aumentar a intensidade daquele treinamento, em que pode me trazer uma eficácia melhor. Hoje já tem comprovação em que esse tipo de treinamento me traz
resultados muito mais rápido do que treinamentos em longos períodos. É a mesma coisa de São Paulo, Rio, de a pé ou de ônibus ou de carro, né? Isso. Mais ou menos a Então, mesma coisa. Prescrever treinamento, prescrever o que eu preciso fazer, eu preciso conhecer esse paciente, né? Porque, de novo, um exercício de alta intensidade, por exemplo, um paciente obeso, um paciente com Parkinson, é uma coisa que acontece muito, é profissional dando exercício de musculação para quem tem Parkinson. Então, qual é o grande problema? O cara está todo retesado, na sua maioria das vezes, ele tem um enrijecimento muscular. Obrigado. Esse enrijecimento muscular, ele precisa de mobilidade para melhorar. Então, eu preciso melhorar a marcha, adianta, mas é o exercício mais indicado. Então, de novo, hoje um profissional de educação física, um educador físico, ele precisa conhecer um pouco de cada área, não precisa ser especialista em todas, mas para poder prescrever um treinamento para aquele aluno que cai na mão dele. Personalizado. Seria muito interessante cair um aluno, eu não sei, levantar a mão e falar, não sei, vai procurar ajuda, né? Então, doutor, é o seguinte, tem um paciente com problema de neuroplasticidade, ele teve um AVC, o que eu posso fazer com ele, né? Eu acho que é isso, é levantar a mão, perguntar e pedir ajuda, não falar, eu sei tudo, pode deixar, traz aqui que eu trato. Agora vamos falar do nosso caso aí, depois dos 30 anos, declínio, isso é muito triste, como é que funciona isso? Quando a gente começa a perder massa muscular, a gente fala hoje da prevenção e é um processo degenerativo. Existem outros processos, outros acontecimentos que aceleram essa perda de massa muscular. Então, doenças degenerativas, a gente tem ganho de peso, né? Então, toda vez que eu aumento meu peso... A obesidade acelera perda de massa muscular. É o problema, hein? Se a gente começar a olhar, curiosidade, pega o quanto é de volume de 1 quilo de gordura e qual é o volume de 1 quilo de músculo. O que isso ocupa no seu espaço corporal? 1 quilo de gordura, para você criar 1 quilo de gordura, é muito maior o volume do que 1 quilo de músculo. Então, quando a gente fala, quando eu ganho gordura, e é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente escuta muito isso, o profissional falando para o paciente. Você engordou, mas você trocou gordura por músculo. Não existe essa troca, né? Parece que eu tiro a gordura e coloco músculo, né? Na verdade, quando você ganha músculo, você diminui o espaço entre o seu tecido adiposo e a sua pele, por exemplo, né? É quando você faz o MUC, você deixa aqui, e a hora que você força, você cria aquele volume, você vai ver que sua pele fica mais durinha. Então, a gente não tem a troca, a gente tem a melhora da qualidade corporal. Então, o que a gente pode fazer a partir de 30 anos? Treinos resistentes de força. Preciso treinar para ganhar massa muscular. Treino mais conhecido, de treino resistente de força mais conhecido, musculação. Mas eu tenho vários, eu tenho pilates, eu tenho funcional com o peso do próprio corpo, eu tenho o próprio CrossFit, é um excelente treinamento desde que bem orientado, né? Todo treino que você tem uma resistência, que você faça uma força para quebrar essa resistência, é o treino que a gente precisa depois de 30 anos mais. Eu preciso ganhar ou manter a massa muscular que eu tenho. Isso vai me ajudar a manter uma autonomia de movimento, vai, como o doutor falou, a diminuir minha perda óssea, eu posso evitar que uma osteopenia vire osteoporose, então eu posso melhorar a eficácia de um medicamento que eu estou tomando. Então, todos os treinamentos que eu faço, que eu treino resistir de força. E os treinamentos aeróbicos são importantes? São, mas a gente tem que dividir isso, né? O treinamento aeróbico, eu não posso fazer se eu estou obeso, porque eu vou me machucar. Então, primeiro eu preciso ganhar uma capacidade muscular para poder colocar esse paciente para correr, para andar, para saltar. Senão você vai ter lesão articular, etc. Né? Aí você vai criar um outro problema para esse paciente. Então, a partir de 30 anos, é o que eu recomendo normalmente. 70% do meu treinamento ele vai ter que ser de força e 30% cardiovascular. Tá. Então, a gente pode dividir dessa forma. Agora vamos falar
idoso. Vamos falar acima de 50 anos. Peraí, você está diminuindo, eu já estou me encaixando aí. A gente entrou nessa aí faz um tempinho. Eu vou pedir meu cartãozinho para estacionamento já. Tudo bem, você falou, há 30 anos o cara ainda tem uma vitalidade boa, ainda corre bem, ainda... É diferente 50 anos para cima. Como você trabalha esse paciente? Primeira coisa... Primeiro, é importante fazer? Segundo, como você trabalha? É importante em toda a fase da vida. A gente já falou lá desde a criança até o idoso. O idoso, né? Vamos falar em um idoso normal, que ele não tem nenhum problema. Tá? Então, eu não tenho nenhum problema degenerativo, eu não tenho nenhuma doença, eu estou acima do peso um pouquinho, mas a gente precisa trabalhar com essa pessoa multidirecional. Eu falo assim, ele precisa trabalhar equilíbrio. Como é que eu trabalho equilíbrio? Ficando numa perna só, mudando, sem salto. Eu posso transferir meu peso para a direita, para a perna esquerda, eu posso transferir esse peso para frente, para trás, né? Então, equilíbrio é muito importante. Né? São os trabalhos que a gente chama de propriocepção, que são trabalhos que criam, e aí o doutor pode falar melhor do que eu, novas sinapses. Eu brinco com meus alunos, trabalhos coordenativos, trabalhos em que eu experimente novos movimentos, são interessantes. Então, vamos lá. Um trabalho mais importante, tá? Então, mais importante, criar ou manter massa muscular. Mantenho o que eu estou falando. A partir de 50 anos, eu tenho que incluir muito trabalho de equilíbrio e trabalhos funcionais. Quais são os trabalhos funcionais? Vamos lá. Exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Eu quero sentar e levantar uma cadeira para o resto da minha vida. Deitar e levantar de uma cama. A gente estava comentando aqui nos bastidores que já existe uma vertente americana em que as academias estão trabalhando com idosos, queda. Então, as artes marciais que me ensinam a cair, ensinam pessoas acima de 50 anos a cair. Exatamente, você está vendo lá velhinhos, senhores de 70, 80 anos fazendo um trabalho de jiu-jitsu, de judô, que é o trabalho da queda. Por quê? A gente sabe hoje, veio uma pesquisa, que o maior índice de internação hoje de idosos já está sendo por queda. Eu não sei... Idoso não pode cair. Ponto final. Caiu, o declínio da qualidade de vida, sim, despenca, né, Edson? Despenca. Eu acredito que não é a solução, mas você vai dar anos de qualidade. A prevenção é sempre melhor do que o remédio, né? Então, eu primeiro me machuco para depois fazer a fisioterapia. Será que não faria sentido eu fazer ao contrário? Se eu tenho exercícios específicos que eu posso proteger meu joelho, quando eu machuco o joelho, eu vou lá na fisioterapia, ela manda eu fazer os exercícios, né? Será que se eu fizer isso antes, não vai proteger o meu joelho? Exercícios para coluna, para quadril, será que se eu não fizer antes, não protege antes de eu ter a lesão? Eu sempre paro para pensar isso. Se esse exercício é bom depois que eu estou machucado, cara, se eu não estou machucado, ele pode ser bom também, ou pode ser até melhor, né? Então, exercícios preventivos na melhor idade, eles são muito necessários para evitar, eu falo assim, eu preciso fortalecer as musculaturas que protegem meu joelho. Glúteo máximo, às vezes eu nem sei que eu tenho musculatura no glúteo, né? São várias. Grandes grupos musculares, trabalhar grandes grupos musculares, quadríceps, glúteos. Por quê? Porque esses músculos são mais fáceis de a gente obter resultado do que ficar trabalhando em pequenos segmentos, né? Vou trabalhar abdominal porque eu preciso... Cara, o abdômen, você tem movimentos que você vai trabalhar. Às vezes um idoso não tem força nem para subir para fazer um abdominal, né? Então, exercícios de degrau, você pensar, o cara tem que subir um degrau, eu quero continuar subindo uma escada, então subir e descer degrau, sentar, levantar numa cadeira, como eu falei, exercícios em que a gente trabalhe grandes grupos musculares, eu acho que são muito necessários e, lógico, equilíbrio e trabalhos de propriocepção, são propriocepção, como é que você faz o trabalho de propriocepção? Peraí, explica aí o que é propriocepção para o nosso ouvinte. Aí, então, em termos neurológicos, propriocepção é uma parte da sensibilidade em que
Todos nós temos receptores, seja na pele, seja na musculatura, seja nos tendões, né? Receptores para nós sabermos, para nós sentirmos, para nós nos sentirmos, né? Para nós sentirmos que posição está o nosso braço, a nossa perna, o nosso pé, né? Se o nosso pé está para cima, se está para baixo, ou seja, são receptores presentes nos nossos membros, nas nossas articulações, na nossa pele, etc., que nos dão a sensação de posição de onde que está. Onde que está cada segmento do corpo, se o meu dedo está para cima, se o meu dedo está para baixo, né, se o meu joelho está dobrado, se o meu joelho está esticado e assim por diante. Então a propriocepção é um tipo de sensibilidade muito importante para o equilíbrio, né? Quando nós estamos em pé, por exemplo, seja com o joelho fletido ou não, seja apoiado em um único pé, por exemplo, nós precisamos muito da propriocepção para nós podermos nos localizar em termos de partes do corpo e para nós termos as informações de ficar, para poder nos equilibrar. Por exemplo, você está correndo, você vai fazer uma curva. Você calcula a velocidade que você está, a inclinação do corpo que tem que entrar. Eu lembro... da tua época através também. das informações da tua época. propriocepção. Você se lembra quando saiu o carro de Fórmula 1 com suspensão automática? Que ele calculava exatamente como que a suspensão do carro tinha que estar a hora que ele entrasse na curva para não... Ele veio da propriocepção. O conceito veio da propriocepção, né? Esses carros que não derrapam na curva, esse controle de tração, veio da propriocepção, porque a gente tem isso. Como é que você trabalha isso aí? O trabalho, ele é feito sempre criando novos estímulos. Esse é o primeiro passo. Porque toda vez que eu crio um estímulo, às vezes, eu ativo sinapses que estão desligadas ou que estão inativas. Daí que vem o movimento consciente e o não repetitivo. Eu sempre falo assim, eu faço uma brincadeira, e a gente pode fazer aqui rapidinho. Quer ver? Se eu pedir assim, levanta o seu braço o máximo que você puder da primeira vez. Bora lá, levanta seu braço. Levanta mais um pouco. Mais um pouco. Muito bem. Toda vez que eu falei mais um pouco, o que aconteceu? Você foi mais um pouco, não foi? Sim. Só que a minha informação primeira qual que era? Levanta o seu braço o máximo que você puder da primeira vez. Isso é um movimento consciente. Se eu peço para levantar o braço o máximo que você puder da primeira, você podia ficar em pé. É mais alto ainda. Então, essas consciências corporais, elas estão no nosso dia a dia. Eu não preciso criar um ser humano que vai pensar para andar. Mas eu preciso criar um ser humano que, se ele tropeçar enquanto ele está andando, ele ter reações já que estão facilitadas porque eu criei um processo anteriormente para ele se defender da queda. Para ele se defender da queda, do equilíbrio, né? Então, eu vou lá, ando, as calçadas hoje aqui em São Paulo, quem anda na rua sabe, você tá cheio de buracos, se eu tropecei, se o meu corpo sabe como se defender, eu tenho uma chance a mais de não me machucar. Como eu trabalho isso? Ficando unipodal, numa perna só na direita, só na esquerda, com mudanças de direções e ficando unipodal. Então eu vou fazer um deslocamento lateral e ao final desse deslocamento eu vou ficar só na direita. Levanto o joelho esquerdo para ficar só na direita. É a mesma coisa para o outro lado. Faço isso para frente, para trás, com salto para quem tiver condição, salto para uma perna, esqui. Imagina quando você vai esquiar ou quando você vai andar de patins, que você tem aquele movimento lateral. Então eu faço movimentos... Desenvolve muito a propriocepção. Patins, por exemplo. São exercícios que você precisa... Olha a distância, quanto mais distante, né? Você pega, por exemplo, a gente estava falando... O doutor estava falando do atleta de futebol, né? Que ele pensa, cabeça... Você imagina, por exemplo, um jogador de tênis em que ele tem um elemento na mão. E hoje esportes são recomendados por médicos, esportes que você tenha um raquete, porque isso ajuda na questão de distância, de cálculo, de força, de movimento. Então esses esportes, tênis de mesa, beach tênis... Tênis de mesa para Parkinson é o... recomendado. Você chamou de tênis de mesa.
Alguns chamam de ping-pong, mas o nome correto é tênis de mesa, para não contrariar as vontades. Tudo bem, ping-pong é bem-vindo também. O tênis de mesa, cara, quem pôde acompanhar aí recentemente na Olimpíada, a velocidade do tempo de reação, que aí também é chamado de reflexo, é muito rápido, né? Cara, o cara tem que decidir. Se esse cara do futebol, você nem vê a bolinha, se esse cara do futebol tem esse tempo que a bola cruza, o cara tá numa distância muito menor para decidir o que ele vai fazer, onde ele vai jogar, de que forma que ele vai bater. É um jogo cognitivo. Não é? Extremamente cognitivo. Por isso que eu falo, o esporte é um excelente remédio para qualquer trabalho que a gente tenha problema de neuroplasticidade, de problema cognitivo. Lógico, de novo, eu posso direcionar se a gente está falando de pacientes com especialidades, especificidades, eu posso direcionar. Eu posso trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalho com os meus pacientes idosos que têm Parkinson, marcha com múltiplas funções. Então vamos lá. Eu vou falar para o paciente aqui, ó, você vai daqui até a outra cadeira, você vai levantar dessa cadeira, vai fazer um zigue-zague no cone, vai pegar a bola que está lá no cone laranja, deixar no cone vermelho e vai sentar na outra cadeira. Olha quantas informações eu passei para isso aqui é um exercício cognitivo, é um estímulo cognitivo. Hoje você tem... É uma reabilitação cognitiva. Exatamente. Junto com uma reabilitação motora. Com a atividade física. Isso. Então, eu tenho hoje luzes, tá? Então, são um programa de luzes em que atletas de alto nível estão fazendo e eu posso usar com o paciente de Parkinson, que acende na tela por exemplo, direções, para cima, para baixo, então você tem 4, direita e esquerda. Então ele para cima, ele toca para cima. Esquerda, ele toca para a esquerda, sem olhar para aquele movimento. Aí você põe isso com cores, né? Então, vermelho, só que você trocou a direção. Então o vermelho está aqui, o azul está aqui, o verde está aqui e o amarelo está aqui. Acendeu a cor, ele tem que tocar na cor correspondente. Trabalho cognitivo e a gente está trabalhando sentado. Isso, Parkinson, demência, né? É excelente, né? Por isso que eu falo, existem soluções, existem fórmulas, existe como trabalhar todo e qualquer tipo de movimento corporal. Eu trabalho com obesos que não têm condição de se movimentar. E eu falo, você pode trabalhar sentado, né? Como? Ó, assim, assado, você põe um peso antes da obesidade, nós vamos falar já de obesidade. Parkinson, até quando você recomenda a musculação? E se você recomenda a musculação, ele tem que ter o trabalho de movimento cognitivo, é isso? Sempre. Eu falo que eu trabalho multidisciplinar. Chega um paciente para mim, primeiramente eu vou entender o que o médico... Por que o médico recomendou? Ou se não foi recomendação médica, entender como é que está o estado clínico daquele paciente o mínimo possível. Como a Tamini falou, né? Os graus, né? Você tem vários graus, né? Você tem parkinsonismo, você tem um Parkinson, você tem vários graus de... Parkinson mais travado, Parkinson... Lembra assim, ó, o que serve para um pode ser que não sirva para o outro. Tá. A gente precisa entender esse paciente. Eu entendo o paciente. A partir do momento que eu entendo o paciente, eu vou trabalhar. Sim. Trabalhos cognitivos, trabalhos de marcha, trabalhos de equilíbrio para o Parkinson. Você pega um paciente de Parkinson, às vezes ele tem dificuldade do caminhar, né? Que ele arrasta o pé. Então, se começar a criar novas condições de... Por exemplo, você põe 2 cones com uma barreira. Então, a cada 3, 4 passos, ele vai ter que ultrapassar uma barreira. Mudanças diagonal, para frente, para trás... né? Trabalho com bola, tudo que tiver, lembra, o elemento bola, bastão, cone, cores, eles ajudam para que o trabalho não fique chato. Né? Você imagina alguém que já está com uma limitação, você botar o cara para fazer, por exemplo, musculação, vai fazer aí 3 séries de 12. 2, 3, 4. Pô, é diferente se eu colocar o cara para só se muito chato. Muito entende? Chato. Musculação teoricamente é muito chato. Entende? Então, o exercício que é boring, que é chato, que é triste pro cara fazer, cara, o cara já tá passando por um problema. Lembra? De novo, não dá para desassociar. Tá tudo junto. Quer dizer, ele tem que ter a massinha muscular dele lá, mais um exercício. Os pacientes me perguntam muito, mas porque quando o médico prescreve exercício físico, porque é uma obrigação do médico, hoje em dia,
para a doença de Parkinson, por exemplo, prescrever exercício físico. Porque quando nós colocamos uma prescrição, o paciente precisa fazer. É que nem prescrever um remédio. O paciente precisa tomar remédio. É tão importante quanto, né? Isso. Quando Eles nós se prescrevemos equivalem, né? exercício físico, aí o paciente entende que ele precisa fazer exercício físico. E claro, aí o paciente me pergunta, doutor, mas como é que eu vou fazer o exercício físico? Aí eu oriento o paciente. Por isso que você deve procurar um fisioterapeuta, né? Porque o fisioterapeuta ele também lida com exercício físico. Lógico. Você deve procurar um fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo também prescreve exercícios físicos. Movimento, né? Movimento, porém exercício físico na parte relacionada à fonoterapia, Sim. por exemplo. Aí eu sempre falo, você precisa também procurar um educador físico, porque todos esses profissionais trabalham em conjunto, né? Porque nós acreditamos na multidisciplinaridade, no multiprofissionalismo, né? E por que isso é importante? Porque eu, como médico, eu estou indicando diversidade de exercício. Por exemplo, somente caminhada é bom? O paciente me pergunta, eu falo, muito bom. Caminhada é importante, é bom, é necessário, porém é insuficiente. Né? Somente caminhada é insuficiente. Aí o paciente me pergunta, e corrida? Corrida é bom? Eu falo, corrida é muito bom também. Corrida, você vai exercitar mais grupos musculares do que uma caminhada somente. Né? Você vai solicitar mais ainda o seu sistema cardiocirculatório, enquanto que numa caminhada, simples caminhada, pode não solicitar tanto, dependendo da pessoa, claro. Numa corrida, você solicita mais ainda e vai usar mais grupos musculares, só que somente corrida é insuficiente também. Né? Você vai, numa corrida, usar mais circuitos neurais do que numa simples caminhada, né? Porque você vai movimentar mais músculos. Né? Aí, porém, dependendo da indicação da corrida, dependendo da pessoa, pode doer o tornozelo, pode doer o joelho e assim por diante. Né? Aí quando você faz, por exemplo, pilates, já é muito bom, você está caminhando, está fazendo um pouco de corrida, você está fazendo pilates vai movimentar muito mais músculos que não são movimentados numa corrida, por exemplo, numa caminhada, por exemplo, vai ter vários desafios cognitivos no pilates que não se tem numa caminhada, que não se tem, só que somente isso pode ser insuficiente dependendo do quadro clínico do paciente. Aí, dependendo do quadro clínico, pode ser que você precise de uma musculação, porque o educador físico que está te orientando numa musculação, ele tem exercícios, inclusive ativando músculos que você nem sabe que existe. Ativando e fazendo movimentos de musculação, dando um pouquinho mais de carga de músculos que você não usa, não costuma usar, que musculatura que você já está atrofiando, de circuitos neurais que estão em desuso no seu cérebro, e você precisa manter esses circuitos neurais desenvolvidos. Em outras palavras, quando nós atrofiamos o nosso músculo, eu sempre falo isso para o paciente, quando nós atrofiamos o nosso músculo, quando degenera o nosso músculo, todo o circuito do músculo ao cérebro se degenera. Por quê? Porque o neurônio lá no cérebro, o neurônio lá na medula, né, o nervo e o músculo se forma uma unidade, que nós chamamos de unidade neuromuscular, que vai desde o neurônio até o músculo. Quando você atrofia o músculo, consequentemente, há a possibilidade de todo o sistema atrofiar até lá no cérebro. Eu não sei se o choquinho então, você ajuda precisa... nessa... Então, eu sempre falo para o paciente, eu indico diversidade de exercício físico, porque cada tipo de exercício tem as suas funções, ativa determinados grupos musculares, dá uma tarefa cognitiva diferente, ativa circuitos neurais diferentes e, portanto, mantém um trofismo neural de modo diferente. É que nem eu sempre faço a comparação com quando você passa numa nutricionista ou no nutrólogo, o que a nutricionista ou o médico nutrólogo vai orientar?
vai orientar quanto mais colorido o prato, melhor. Porque quanto mais colorido o seu prato, maior mais diversidade de nutrientes, né? E no exercício físico, tanto o educador físico, como o médico, como o fisioterapeuta, como a terapia ocupacional, etc., todos vão indicar diversidade de exercício físico, claro, adaptado à condição do paciente. Walter, vamos falar um pouquinho agora. Por exemplo, eu sou um cinquentão saudável. E a gente sabe que a partir dos 30 anos você perde massa muscular. E massa muscular, como você citou, é importante para proteger o osso, gasto energético, né? Gasto calórico. É possível ganhar massa muscular com exercício depois dos 50 anos ou é manter e desacelerar a perda? Não, é possível, sim. E a gente tem estudos e tem pessoas que comprovam isso. A gente tem ganho de massa muscular para o resto da vida. Lógico que o processo ele é muito mais lento, né? Então, eu sempre falo, em 5 anos você vai colocando sua flechinha para baixo. 35, 40, 45, 50, 55, vai ficando cada vez mais difícil. E o que acontece? Não tem milagre. Eu brinco assim, ó, sou uma Ferrari, coloco água no tanque, o que vai acontecer? A Ferrari não vai andar. Então, de novo, processo junto. Só a atividade física, sozinha, pode ser que você não ganhe massa muscular. Pode ser que você precise aí de uma proteína, né? Um whey protein, suplemento neste momento de vida em que a sua alimentação não é tão boa e aí você está treinando feito maluco e não ganha. Suplementação. O repouso é importante. Então, quando você dorme? Cara, eu trabalho feito maluco, durmo 4 horas por noite. Você sabia que o músculo cresce não a hora que a gente está treinando, e sim a hora que a gente está descansando, a hora que ele está se regenerando? Então, muita gente acha que é na musculação. Eu me mato lá, durmo 3 horas e falo, cara, não estou vendo o resultado. Aí eu como mal, não ponho nutriente suficiente para que eu possa ganhar músculo. Especialmente, por exemplo, eu sou vegetariano. Eu reparei um problemão depois de 50 anos. Por comer muito carboidrato e pouca proteína. Né? Isso, porque normalmente o vegetariano vai para... São as opções. São as opções. Você tem energia para trabalhar. Né? E a proteína é uma alimentação hipoproteica, ou seja, você tem que suplementar, né? Não tem jeito. É fato. Então, sou uns 50 anos, estou em 50 anos, sou saudável, posso ganhar massa muscular? Pode. Fato, pode. Agora, você vai me falar, eu quero participar do próximo Arnold Schwarzenegger lá do halterofilismo. É um tipo de treinamento. Né? Eu só quero ganhar massa muscular. Aí a minha pergunta é, você quer ganhar massa muscular para qualidade de vida? Lógico, tem um exercício específico para isso. A gente não vai ganhar grandes volumes musculares. Você não vai ficar muito Fortão. Diferente do que você está. Porque a sua estrutura é essa. Né? A gente tem estruturas, né? Estruturas corporais que são diferenciadas. A gente é um ser único. E tal como um ser único, você tem que ser trabalhado como um ser único. Não adianta eu te prometer que você vai ficar com um peitoral gigante, um bíceps muito grande, porque agora você é 50 e eu acabei de me separar e agora eu quero ficar... Cara, calma, vai devagar. Essa é uma discussão muito importante, porque as pessoas querem fazer exercício físico e nós temos que saber o objetivo. Fazer exercício físico simplesmente para a estética do corpo ou para a saúde, porque nem sempre andam juntos. Por exemplo, para que nós sejamos muito musculosos do ponto de vista visual, né, tamanho de um fisiculturista, por exemplo, para ganhar bastante músculo, tudo isso vai depender. Tudo isso vai depender de exercício físico, tipo de exercício físico, né? Ou seja, bastante exercício físico, mas não depende só do exercício físico. Vai depender também de uma boa alimentação, uma alimentação condizente para que possa ganhar músculo, né? Só isso não é possível. Há necessidade de um bom descanso, como acabamos de comentar aqui, nós ganhamos músculo enquanto descansamos, né? Enquanto nós fazemos exercício músculo, nós estamos provocando uma inflamação muscular para quebrar as proteínas, para poder reconstruir
novas proteínas de tamanhos diferentes, com mais proteína e assim por diante. Mas só isso não basta. Há necessidade de uma boa genética. Ou seja, tipo de organismo. Tem gente que tem mais músculo que os outros. Tem gente que é mais alto do que os outros. Tem gente que é mais troncudo que os outros. E tem gente que tem mais músculo que os outros. Ou seja, há necessidade de uma boa genética. Fora disso, para ter muito músculo, só maneiras artificiais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que respeitar o nosso corpo do jeito que nós somos em termos genéticos. Nós, por mais exercício que a gente faz, por mais comida que a gente coma de modo correto, etc., todos nós temos um limite em termos de quantidade de músculo, em tamanho, quantidade e tamanho do músculo, né? E o restante, para ficar enorme, somente maneiras artificiais. Ou implanta o silicone, ou usa hormônio. Aliás, outra pergunta que eu vou te fazer, na moda, né? A reposição hormonal na mulher é importante depois da menopausa, né? Com estrógeno, progesterona, só que tem uma vibe hoje em dia da supra-reposição hormonal com testosterona para... Qual que é a tua opinião? Isso aí, vai, fala. O que você acha? Eu, de novo, falo que eu vou até onde pode, né? O médico recomendou, né? É um desejo do paciente ou do cliente. É maneira artificial, é sintético. Tudo que é sintético, você pode criar uma dependência. Então, se é de uma forma saudável, necessária, indicado pelo médico, consciente, em que sabe que aquele paciente precisa dessa reposição, eu sou super a favor, super, porque a gente estuda, os remédios e as medicações estão aí para nos auxiliarem. Agora, se isso virar uma bengala, se isso virar uma coisa que não é necessária, uma questão muito mais comercial do que outra coisa, qual é a necessidade, né? Eu falo assim... Pode até atrapalhar do que ajudar, né? A nossa vida já é cheia de atribulações, né? A gente tem que trabalhar, tem que ter sucesso, tem que ser feliz, a gente tem que ser controlado emocionalmente e a gente agora tem que ter uma boa atividade física com reposição hormonal e olha quantas obrigações a gente não tem. Cabe isso em 24 horas? Tem gente que cabe. Tem gente que não consegue colocar isso em 24 horas. Essas receitas de felicidade que a gente vê rolando no nosso Instagram, elas são milionárias. Tome o pior, tal, faça atividade e tal. Ele te causa um senso de comparação, né? A internet é um passo para o suicídio, se você não estiver bem de cabeça, porque tá todo mundo bem, né? Você não vê... Você vê pouquíssimos as pessoas que não estão felizes ali, né? Tudo bem, é questão, de novo, indica, não indica? Eu não indico. Né? Eu falo assim, procura um nutrólogo, se o nutrólogo achar que é necessário, por livre e espontânea necessidade da indicação do médico. Né? É o médico que vai fazer essa indicação, eu não faço. Se vier me procurar, quero ficar grande, preciso tomar hormônio. Precisa, mas você vai ter que procurar um médico para que te indique. Então, assim, tem as necessidades. Então, você pega uma mulher na menopausa, em que ela tem uma grande perda aí, uma mudança de funções hormonais e tem a necessidade, cara, ela não está conseguindo motivação para treinar, cara, pode ser que isso auxilie, né? Mas, de novo, cada qual no seu quadrado, ela precisa procurar um médico para que ele indique o melhor hormônio para a situação dela. Vamos falar um pouquinho de obesidade? Bora lá, que eu adoro. Isso aí. O que você recomenda para o obeso? Como que você maneja o obeso na atividade física dele? O obeso, a gente tem que tomar muito cuidado pela questão articular, né? Eu brinco assim, um carro, fazendo uma analogia, é feito para carregar 100 quilos, beleza? E eu coloco nesse carro 150 quilos. Um carro blindado. Um carro normal. Eu ponho 150 quilos na minha picape. Rodo. Depois de 2 anos eu volto na concessionária, o cara fala assim, meu amigo, você destruiu seu freio, os seus amortecedores já eram, tá gastando mais óleo, o pneu tá careca, freio já foi,
É a mesma coisa no nosso corpo. Ele é feito para carregar X de peso. Eu coloco X mais 10, X mais 20, X mais 30 e estou rodando aí 30, 40 anos com esse peso a mais. Esse peso, ele pode, normalmente, vai causar algum problema, né? Então a gente precisa entender primeiro. Esse obeso, ele tem algum problema articular, que normalmente a gente vai pegar coluna, joelho, tornozelo, fascite plantar, sempre em membros lombar para baixo, né? Apesar que ainda a gente tem problemas, mas maioria é lombar para baixo. Eu preciso analisar se ele não tem um problema. Se ele não tem um problema articular, eu não vou criar esse problema nele. Ou seja, eu vou chegar para esse obeso e falar, a partir de hoje você vai andar 1 hora. Lembra que a gente falou da taxa metabólica basal? É aquilo que ele gasta, ou teria que gastar de calorias para o corpo dele funcionar. Coração bater, intestino funcionar, atividades neurais, todas as atividades do corpo, a gente tem que gastar um X de calorias. Se eu ficar deitado lá o dia inteiro em casa... Você vai estar gastando alguma caloria. Essa caloria, o que o meu corpo faz quando eu começo a ficar obeso? Ele desacelera esse processo. Ele faz o quê? Nós precisamos, alguma coisa errada acontecendo aqui. Então eu fico mais letárgico, menos vontade de fazer atividade física, mais vontade de comer comidas mais calorosas, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais nesse ciclo. Eu fico mais... É uma espiral. Né? Menos vontade, e aí eu vou para academia, é o que a gente comentou, coloco na esteira. Tem um déficit calórico, que é isso, eu gasto 1.000 calorias para meu corpo funcionar, mas na verdade eu teria que gastar no mínimo 1.500. Eu brinco assim para os pacientes obesos, conhece alguém que come e não engorda de jeito nenhum? Aí ele fala, conheço. Aí às vezes ele até fala, maldito, né? Não, é uma questão fisiológica, e não é que ele nasceu assim. O dia a dia dessa pessoa também mantém ela assim, com questão de alimentação. E hoje em dia, como a gente já falou, cada vez a gente tem uma população cada vez mais sedentária, cada vez mais déficit calórico a gente vai ter, cada vez mais pessoas com esse desequilíbrio. Como é que eu faço para equilibrar? Lembra? Eu tenho que emagrecer para diminuir percentual, porque eu falei que quanto maior o percentual, menor a massa muscular. Então eu diminuo o percentual de gordura e eu preciso, em contrapartida, ganhar massa muscular. Reequilibrar para que essa taxa metabólica basal volte nos parâmetros, pelo menos no nível normal, né? Então não adianta eu fazer exercício aeróbico neste momento em que eu estou obeso, porque ele vai fazer cócega na questão de emagrecimento, né? Vamos lá que a gente está falando de emagrecimento. Eu preciso de quê? Preciso ganhar músculo. O que me faz ganhar músculo? Voltamos lá no início. Exercício resistivo de força. Mais conhecido? Musculação. Pilates, funcional, crossfit, todo exercício que você tem a resistência, cria uma resistência, faça força, ganhei músculo. A partir daí eu começo a diminuir o percentual de gordura, eu vou reequilibrar, fica mais fácil, quando eu reequilibro a taxa metabólica basal, eu manter o peso ou emagrecer. É muito comum você pegar obesos que falam assim, você já fez regime? Ele vai responder para você, fiz. Então vamos lá, você pesava 80, passa a pesar 70. Primeiro vacilo que você dá na sua alimentação, o que acontece? Rapidinho. Só que não é para 80 que ele volta. É para 81, 82, sempre para mais. Dá um rebote, né? Incrível porque pareça, mas o corpo desse ser humano está acostumado com aquele peso. Então ele vai lutar naquele momento fisiologicamente para que ele mantenha esse peso. É horrível a gente falar nisso, mas nosso corpo é feito para ter reservas energéticas. Desde lá dos primórdios, enquanto a gente tinha que ter reserva energética para sair para caçar, a gente ainda tem lá no nosso neurônio, no reptiliano, essa informação. Como é que a gente faz para quebrar isso? Acorda, nós estamos em 2024, amigão. Você não precisa mais sair para caçar. Você precisa se movimentar. Movimento é vida, movimento é ação. Só que eu consigo me movimentar se eu estiver pesando mais de 100 quilos, se eu estiver num grau de obesidade 3? Não. Tenho minhas limitações, principalmente na questão aeróbica. Botar um indivíduo desse para caminhar, vamos falar em um déficit calórico de 300 calorias. Quanto não tem que andar para perder 300 calorias? Aí você vai falar, 1h30, num ritmo bem forte, né? 1h30 você botar um indivíduo num grau de obesidade 2 para andar, você arrebenta o cara. Aí você arrebenta o cara. Ou não traz resultado, porque você vai conseguir botar ele no máximo para meia hora. O que mais acontece em academia hoje? Você chega, as pessoas de sobrepeso estão fazendo aeróbico. Essas pessoas fizeram um contrato normalmente de quanto tempo na academia? Fui lá, paguei para ficar mais barato? 1 ano.
certo? Falar no cartão de crédito, 12 vezes, que eu ia pagar, sei lá, X, pago meio X quando eu faço em um ano. Eu pago um ano, vou 3 meses, não tenho resultado e desapareço. Sabe quando essa pessoa vai lembrar da academia? Quando cai no cartão de crédito lá a fatura dela, fala, academia, né? Eu falo, é isso. Então, como é que eu obtenho resultado para obeso? Conscientizando que ele precisa de um treinamento específico porque ele está obeso. E obesidade, muito importante, a gente encarar a obesidade como uma doença. Obesidade não é uma questão estética. O doutor está aqui, pode falar. Obesidade, ela é uma combinação de vários outros fatores que levaram esse indivíduo a ficar obeso. Então, quando a gente olha para a obesidade simplesmente como estética, eu já não estou trabalhando como área de saúde, eu estou trabalhando de uma outra forma. Então, eu tenho que olhar, eu estou doente. Como qualquer outra doença, a gente tem formas de tratar, né? Então, se um indivíduo chega lá, eu brinco até, o doutor falou, eu lembrei, se eu falasse para você, ó, toma essa pílula aqui, meia hora você vai ter que ficar deitado, tá? Toma, que você vai ficar bom. É a mesma coisa com a atividade física. 3 vezes por semana, você vai ter que fazer atividade física como remédio. É exatamente isso. Eu sempre falo assim, ó, coloquem objetivos que possam ser alcançados. Vou treinar agora 5 vezes por semana. Aí você vai 4. Aí você fica triste pelo dia que você não foi. Começa com 3. 3 vezes por semana eu vou treinar. Porque se eu for a 4, o que vai acontecer na minha cabeça? Eu vou ficar feliz porque eu fiz mais do que o combinado comigo. Então, tudo isso faz diferença, inclusive, para um sujeito obeso que não pode botar uma carga de treinamento muito grande, senão eu vou lesionar e não vou conseguir atingir os objetivos. Walter, operei, tomei Ozempic, perdi peso pra caramba. Perdi. Pô, shape Tá bom. legal. É importante fazer exercício? Sempre. O exercício... A gente tá falando aqui desde o início. O exercício. Mas eu já tô magro, meu. Mas não é. Você não faz exercício por questão estética, você faz exercício por questão de saúde. Essa é uma coisa que tem que mudar na população. A atividade física é uma questão de saúde. Quando a saúde pública entender que a atividade física diminui a internação, diminui o sujeito com pequenas doenças como gripe, como indisponibilidade de ir ao trabalho, né? O cara vai procurar um médico, né? Então, a gente tem hoje em atividades laborais, que são aquelas atividades exercidas para funcionários de uma empresa X, Y, Z, em que sujeitos que se propõem a fazer atividade física diminuem a incidência de falta no trabalho. O cara tem menos dor de cabeça, ele produz mais, olha só. Sim, melhora a disposição. Então a gente sabe dos benefícios. Eu volto a falar lá, benefícios da atividade física todo mundo sabe. E os malefícios por não fazer, é isso que a gente tem que botar na cabeça. A atividade física muda o indivíduo. A atividade física muda uma sociedade. Por que o povo oriental é mais longevo? Porque eles vivem mais. Aliás, a gente falou com a Sumika das Blue Zones, né? As Blue Zones, pelo menos uma é lá em Okinawa, que é atividade física, outra na Sardenha, que é os velhos que sobem morros, né? Eles tem pesquisa andam disso, morros, etc. Aí outras duas, tem uma, acho que não sei se é El Salvador ou Nicarágua, e tem Loma Linda, que tem atividade física, mas eles dão mais ênfase na alimentação. As duas é exercício físico intenso, natural, é um movimento natural. Né? A gente tem pesquisas hoje que abordam exatamente esses povos que vivem mais e por que vivem mais. Sempre vai ter um tipo de movimento corporal incluso nesse indivíduo, porque faz parte, a gente está discutindo isso. Agora, eu queria que você desse uma luz no seguinte, ó. Eu preciso de exercício físico, eu sou uma mulher um pouco obesa, tenho vergonha do meu corpo, ou eu sou um cara obeso, tenho vergonha do meu corpo, e o standard é exercício físico, vamos para a academia. E lá muitos encontram um ambiente hostil e ficam envergonhados. E acabam... Comum. Isso é comum. Como você soluciona esse problema? Cara, a gente tem várias soluções. Primeiro, eu falo assim... Isso é comum, não é? É muito comum. Eu tenho
vários pacientes por conta disso. O paciente não quer estar na academia, porque a academia para ele é um ambiente hostil. Tem lá a menininha que está com o corpo perfeito, o cara que está em musculação, eu não quero revezar o equipamento porque eu tenho vergonha, eu tô lá fazendo minha série, chega o cara, posso revezar, e o cara enche de peso. Bullying, né, cara? Às vezes, tem né? briga, né? Tem briga, hoje está, bullying. você tem, os caras estão brigando. É um ambiente competitivo. Eu né? brinco, a gente fala que qualquer dia você vai chegar na academia, você vai pegar a senha pro aparelho. Já tem academia que você tem que pegar a senha pro supino. Então eu vou lá, pego a sua senha 18, acende a minha vez de ir no supino. Porque tamanho tá a competitividade em horários de pico. Então eu não gosto de academia. Existe solução? Existe. Você pode fazer treinamentos online dentro da sua casa. Um programa de treinamento específico que pode ser para você. Então eu vou treinar no ambiente do meu conforto, onde eu me sinta confortável, com auxílio de, sei lá, bands, que são os elásticos para fazer exercício, com halteres, peso livre, que você compra, elásticos para você fazer. Isso é uma academia que você monta dentro da sua casa. E, lógico, com um profissional que possa te orientar esses exercícios para que você possa trabalhar os grupos musculares. Lembra que eu falei? Treino resistido de força. Sentar e levantar da cadeira é um treino resistido de força. Eu estou fazendo força em membros inferiores para poder levantar. Eu estou na ação da gravidade controlando para poder sentar. Pronto, eu já estou fazendo exercício. Serve para todo mundo? Da mesma forma que a musculação não serve para todo mundo. Não tem regra, não tem receita de bolo. Então, o que serve para essa pessoa que não gosta de academia pode ser um treino online. Né? Pode ser um treino individualizado, um treino em que eu coloque lá no videozinho, eu faça orientado um movimento que possa para mim ser um movimento completo. Né? Eu acredito bastante que você, de novo, volta naquele que eu estou batendo na tecla, eu preciso me conhecer. O que funciona para mim, o que eu gosto de fazer, ou o que você não gosta, que eu pelo menos vou sem esforço, porque existe uma coisa condicional que é, se eu vou para academia xingando, de saco cheio, tô lá fazendo, isso modifica o meu resultado. Modifica, né? Se eu tô lá pensando no boleto que eu tô para pagar, por isso que eu falo, tem muita gente que consegue fazer exercício escutando música, mas o cara, normalmente, nas atividades neurais, alguma coisa vai dar nole. Porque o cara tá escutando uma música, pô, legal, aí ele vai fazer exercício de precisar fazer força. Se ele não mandar a informação, pode ser que o resultado caia. Então eu brinco assim, tá pensando no boleto para pagar? Deixa para pensar mais tarde. Agora é hora de você pensar no seu movimento. Daqui a pouco você pensa nisso. Tudo vai ter seu tempo. Então, acredito bastante que na obesidade, na questão no trato específico para cada paciente. Acredito muito nisso, né? Tratar de maneiras diferentes pessoas e indivíduos que são seres únicos. Eu sou sequelado de AVC, ou eu sou idoso, quase acamado. Tem atividade física? Dá para fazer? Tem atividade física para tudo. De novo, vou escutar o médico, vou escutar o fisioterapeuta, e aí em cima de um quadro de uma equipe multidisciplinar, a gente vai criar a atividade física necessária para aquele indivíduo. Estou acamado. Quanto mais movimento eu fizer de membros superiores e que eu posso fazer, eu vou melhorar a minha capacidade geral. Eu preciso sempre... quanto mais inativo eu fico, pior vai ser minha situação. Você pega situações de pessoas que vão para a cama, vamos lá, a gente falou de 50 anos mais. Fica um mês sem treinar. O quanto você vai perder ou vai diminuir os seus tônus musculares? A gente perde. É um mês, eu não estou falando um ano. Agora, quanto tempo você leva para ganhar massa muscular? Tá vendo? Só você tem que fazer musculação. Vai fazer, ele gosta de ping-pong. Nós estamos falando quase 1h30 aqui. Bastante. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, 5 minutinhos, desse uma amarrada no que a gente falou e falasse sobre o movimento consciente. Vamos lá. O movimento consciente é atividade física com um convite do autoconhecimento. Então, falamos muito sobre a individualidade e a especificidade do movimento para cada indivíduo. Então,
partir do momento que eu trago para a consciência a necessidade da atividade física, eu posso entender que o movimento vai me tornar uma pessoa mais longeva e que eu consigo chegar nessa melhor idade de maneira consciente. O que é uma maneira consciente? Uma maneira em que eu consiga me manter autônomo dos meus movimentos, conseguir fazer os meus movimentos diários sem a dependência de uma outra pessoa. Eu vou fazer atividade física para melhorar minha qualidade de vida, melhorando minha qualidade de vida, eu melhoro minha qualidade emocional. Melhorando minha qualidade emocional, eu melhoro meus relacionamentos com meus familiares, meu relacionamento de trabalho. Atividade física pode me ajudar a me mover para as coisas que eu quero, né? Então eu tenho, a partir do momento que eu tenho essa força e esse treinamento que eu faço para que eu possa ir atrás das coisas que eu quero, eu preciso de uma movimentação, seja ela de perna, seja de ir até algum lugar. Atividade física é sim uma prevenção para uma vida e para uma qualidade de vida melhor. Eu escutei uma vez o Dr. Drauzio Varela falando, ele fala assim, ele virou corredor depois de 50 anos. Ele fala, você acha que eu acordo todo dia, feliz da vida, falando, eu vou correr hoje? Tá frio, eu saio, às vezes tá chovendo, eu queria estar na minha cama. Mano, no primeiro quilômetro eu xingo todas as gerações, eu xingo quem inventou a corrida. No segundo quilômetro eu já tô um pouquinho mais feliz. No terceiro, eu já tô consciente daquilo que eu tô fazendo. No quarto, eu tô agradecendo que eu levantei da cama. E nos quilômetros seguintes, eu já entrei no mecânico daquilo que eu tenho que fazer. Ele fala assim, se você ainda não arrumou tempo para sua atividade física, vai arrumando tempo para ficar doente. Exatamente, vai arrumando tempo, economizando para gastar com médico. Vai economizando porque você vai gastar muito mais com outras coisas do que com personal trainer. E para finalizar, eu queria repetir o que eu já tinha falado umas vezes atrás, a mensagem que movimento é vida e vida é movimento. O movimento ele pode ser a solução de muitas doenças e pode também ser a solução de muitas doenças, tanto físicas como psíquicas. Então, por favor, vamos dedicar parte da nossa vida ao movimento. Falou o professor Walter Oliveira Júnior. Walter, o seu Instagram é @movimento. @Valtinho Movimento Consciente, tá? Valtinho Movimento Consciente. Se vocês quiserem vai lá no Instagram dele, tem muito mais vídeos a respeito do movimento, dos exercícios específicos, especificamente para idosos e obesos. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que a gente abriu aí com chave de ouro os educadores físicos, né? Vai vir mais vezes, nós vamos falar mais sobre o movimento, mais sobre a obesidade. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, cada like que você deixa, o vídeo espalha para mais 5, 6 pessoas, isso é muito importante para o nosso trabalho, para a manutenção do trabalho. Obrigado você que assistiu esse vídeo até agora. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você. Até o próximo episódio.